Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E nessa semana, nessa edição da Shonen Jump, tivemos alguns destaques. Tivemos alguns mangás que estão começando a se destacar mais, alguns mangás que talvez não estão começando a se dar tão bem na revista. E alguns desses outros eu vou estar falando aqui no vídeo, então acompanhe, deixe seu like, se inscreva no canal. E sem enrolação, vamos para essa análise. A edição 45 da Shonen Jump teve aí como capa da revista o One Piece. E também alguns destaques em páginas coloridas foram o mangá Ao no Hako, Akane Banashi e o segundo participante da Good Future Cup, que é o Rei Anu Ishizoku. São esses os destaques em páginas coloridas. Ainda vão ter dois outros one-shots participando aí da Good Future Cup e depois vão encerrar os lançamentos. Mangás ausentes, essa semana tivemos para o mangá Boku no Hero, e os ausentes tivemos o Mamoru, o Bakurabachi e o Two Wise, ainda não sendo ranqueados. Os em ato Hunter x Hunter, Burn the Witch e Holy Dragon. Essa semana tivemos um total de 13 mangás ranqueados nas toques e vamos analisar um por um e ver como é que anda a popularidade, como é que está o andamento da obra. A última posição foi o Cypher Academy, que recebeu uma posição que sinceramente eu acho que não muda tanto assim o andamento da obra. Logicamente ele vem recebido posições um pouco mais baixas ou em torno da zona intermediária. Mas Cypher Academy ele é um mangá que ele não é um dos mais, pelo menos em popularidade, os que mais sofre, assim, no caso correr um risco de cancelamentos. Dependendo do quanto que ele vai vender esse volume 4, aí sim a gente tem uma ideia de como pode ser os próximos capítulos, as próximas semanas, como é que a Jump vai agora trabalhar com esse mangá, se vai dar mais chances ou não. Esse volume 4 ele vai ter umas vendas um pouco melhores, não sei o quanto, mas eu chutaria que sim. Ele pode ter sim, tem chance sim de ter vendas um pouco melhores do que os outros 3 volumes. Espero que sim, né? Então essa posição aqui eu acho que não vai interferir em nada assim. Provavelmente na próxima semana ele vai voltar com posições melhores. A 12ª foi o Ice Red Gill, que esse aqui já não tenho tanto o que comentar. Ele vai ser cancelado e isso já é quase certeza. Quase não. Vou botar aqui como já certeza mesmo. Ele não tem uma popularidade tão boa. O volume 1, apesar de não ter saído ainda, com certeza vai ter vendas bem baixas. Então, acho que é questão de tempo até o mangá ser cancelado mesmo. E um outro que está na mesma situação, ou pelo menos um pouquinho melhor, né? Mas eu acho que está numa situação parecida, é o Kinoseki no Taizai. Ele que ocupou a posição 11 essa semana, não está dando tão certo assim na revista. Começou bem, mas agora não está mais conseguindo se sustentar. As vendas também vinham aos poucos caindo, apesar de ter vendas realmente, de certa forma, boas. Ele não consegue sustentar suas vendas, ele vem caindo de volume a volume, e isso chega a ser bem triste, né? Ser bem negativo. Então eu acho que sim, por conta disso o mangá ele vem perdido bastante popularidade e vem sendo assim um dos mais indicados a ser cancelados. Ele e a Red Gill são os dois mangás aí que, na minha opinião, já estão com suas vagas garantidas. Só resta saber quando que vai estrear essa nova leva, né, para cancelar alguns mangás. Eu chutaria aqui na leva de fim do ano, né? Vai ser nas últimas edições do ano, que ia ser lá para dezembro, na edição 52, ou até na primeira edição do ano que vem, segunda, enfim. Pode ser mais ou menos nessa média aí, nesses momentos aí, nessas edições. Então até lá acho que ainda tem bastante coisa, né? Tem aí mais umas 8, 9 edições, 9 semanas até lá. Então dá para trabalhar alguma coisinha até lá. Então vamos ficar ainda de olho aí nesses mangás por enquanto. Agora a 10ª posição foi o Sakura Family, que esse aqui também já é uma outra situação. Ele tá um pouquinho melhor, no caso não é um dos mangás mais importantes ou um mangá que tem uma popularidade tão boa, mas comparado com esses outros ele tá um pouquinho melhor, mas ainda assim é um mangá bem ok na revista. As vendas do volume 19 foram, para falar a verdade, até um pouco menores, né? E então não foi nada tão grande. O mangá vem perdido popularidade aos poucos. Ainda assim continua sendo de certa forma uma certa aposta, mas eu acho que isso vai durar pelo menos até quando o anime estrear. Dependendo de como que vai ser a recepção do anime, se vai ter uma recepção positiva, aí eu acho que pode sim ainda continuar tendo uma certa aposta com o mangá. Mas se não, eu acho que não tem mais jeito. O Sakura Family já é um mangá que já pode sim procurar planejar um final, que eu acho que a Jump depois disso talvez não dê assim tanta atenção para esse mangá, mas aí ainda tem tempo até lá, né? Eu acho que até então a revista vai manter o mangá, vai dar o apoio até esse anime estrear. E a 9ª posição foi o Asumi Kakeru. Melhorou um pouquinho do que foi na semana passada,
mas ainda assim eu ainda assim não aposto tanto que esse mangá vai sobreviver por tanto tempo. As vendas desse volume 1 ainda não saíram oficialmente, né? Mas pelo que tá mostrando não vai ser nada bom. Então já vai ser mais um mangá que vai ter vendas extremamente baixas. Não sei o quão baixo vai ser, né? Mas eu acho que sim, vão ser vendas baixas. Não vai ser, acho que no nível, por exemplo, de Donut Right, que foram vendas horríveis. Mas eu acho que pode ser algo realmente bem ruim. Espero que não, espero que eu esteja errado, mas eu acho que disso não pode sair. Então, provavelmente isso já vai indicar que o mangá já não tem tanta tensão do que tinha nos seus primeiros capítulos. Agora o mangá já está começando a ter uma situação diferente e pode se juntar nas próximas semanas os mangás que vão ser indicados ao cancelamento. Mas por enquanto não foi anunciado as vendas, né? Então ainda não temos dados oficiais. Mas como eu falei, não tá parecendo que tá vindo coisa boa. Bora esperar que venha alguma coisa positiva, né? Asumi Kakeiro começou bem, mas não conseguiu sustentar a popularidade do início. Já para a 8ª posição foi o Noi Divine, que ainda mantém sua média aí, a zona intermediária da revista. Que sinceramente já é uma média normal dele, né? Ele não consegue aumentar tanto e nem cai tanto. Ele se mantém nessa zona intermediária. Então é um mangá bem mediano mesmo, né? Talvez quando as vendas saírem, né, oficialmente, do volume 1 do Noi Divine, dependendo de quanto que ele vender, a gente vai ter um norte, vai ter um rumo de como que vai ser, como que a Jump vai se comportar com esse mangá, como é que a Jump vai tratar esse mangá daqui pra frente. Pelo que tá aparecendo, as vendas não estão sendo um desastre, mas não estão sendo também lá tão grande assim. Ele pode chegar a vender pelo menos em um mês de vendas em torno de 15 até 20 mil, sendo bem mais positivo, o que sinceramente não é algo ruim. Mas já é um começo bom, né, pelo menos, né? Então eu acho que ele pode sim, com os poucos, crescer ainda mais. Então eu acho que no Divine ele pode ainda se manter nessa zona intermediária, mas pode esperar mais, né, como é que a Jump vai tratar o mangá agora com as vendas do volume 1 que vão sair. Ainda não saíram oficialmente, como eu já falei, mas quando sair a gente vai estar aqui de olho. No Divine, por enquanto, é um mangá bem mediano mesmo. A 7ª posição foi Undead Luck, um mangá que ainda mantém sua zona intermediária. Semana passada recebeu não sei se foi semana passada exatamente, mas teve uma edição que ele recebeu a capa da revista. Acho que realmente foi na semana passada. Então, agora que o anime já estreou, a gente já começa, eu pelo menos, né, eu tô com a expectativa de saber como é que vai ser a aceitação, como é que vai ser a popularidade dele, como é que vai ser essa mudança, se vai ter ou não com o mangá. Vai ter alguma coisa positiva? Espero que sim. O volume 19, se não me engano, é o próximo que vai sair, né? Não sei ainda quando que vai sair, acho que não foi falado ainda. Mas quando sair, espero que pelo menos dê alguma coisa positiva, um acréscimo nas vendas. Espero que sim, né? Porque o mangá não tá tendo tantas essas coisas, não tá sendo lá essas coisas. Então eu espero que pelo menos o anime, que na minha opinião teve uma estreia muito boa, pelo menos venha fazer o mangá dar uma melhorada. Espero que sim, tô torcendo que sim. Não acho, como eu já falei, que o mangá vai ser um dos grandes sucessos da revista, um mangá que vai marcar a história, nada do tipo, mas eu acho que pelo menos se tudo der certo ele pode sim fazer a sua marca aí na revista e se destacar entre alguns mangás. Enfim, ainda aí é um pouco cedo pra gente ter qualquer análise com relação a isso, mas pelo menos eu tô na expectativa que venha algo positivo. A 6ª posição foi Delusive Samurai, que não tenho muito o que falar sobre o mangá. Ele é algo parecido com o Yozakura Family, apesar da popularidade ser um pouco mais positiva, ele vem perdido também, mas é ainda um pouco mais positivo que o Yozakura Family. Mas também outra coisa é que ambos estão esperando o anime e só vai sair para o ano que vem. E de resto não tem nada para se falar sobre a obra, que continua na minha opinião a mesma coisa. E a 5ª posição foi o Witchwatch. Witchwatch, um mangá esse que também mediano, vendas que são bem ok, que tem uma popularidade que não é tão grande assim, mas pelo menos ele tem algo positivo, né? Não sei se foi semana passada ou foi essa semana, mas foi anunciado que o mangá já vendeu em torno de 2 milhões de exemplares. Não sei exatamente esse número, mas acho que é sim, 2 milhões. Então, são números bons, né? Apesar de tudo, o Witchwatch ainda mantém, pelo menos internamente, uma popularidade bem mediana. Existem outros mangás que tem bem mais popularidade que ele. Mesmo o mangá recebendo de vez em quando posições um pouco mais altas, ele na sua maioria das vezes
recebe esse nível de posições. Então, Witchwatch, na minha opinião, é um mangá que tem esse nível aqui. Se fosse para comparar a popularidade, ele se mantém numa zona intermediária mesmo, junto com Delícia Samurai, Dead Luck, Yosakura Family. Então, esses são os mangás que ocupam essa média aí em quesito popularidade, na minha opinião, pelo menos, né? A quarta posição foi o Kill Blue, que ainda recebe posições altas. O volume 1 teve vendas positivas, né? Deu uma agradada aparentemente. Então eu acho que agora o que resta é apostar que esse mangá venha crescer ainda mais. Já tô agora ansioso por volume 2, quando que vai sair. Provavelmente no mês que vem, ou até dezembro, eu acho. Então bora esperar que lance e cresça, né, as vendas ainda mais do que foi o volume 1. Acho que a Jump pode sim apostar um pouco mais nas próximas semanas desse mangá, até esse volume 2 lançar. Que eu acho que agora os holofotes vão se voltar um pouquinho para esse mangá, talvez, né? Espero que sim, pelo menos. Que o Blue pode dar certo e tá mostrando que tem um certo potencial. Bora ver se isso vai realmente continuar, esse sucesso vai continuar aumentando, ou ele vai se estabilizar uma certa média aí, que vai ficar igual a Kanbanashi, por exemplo, que apesar de ser um mangá até de certa forma um pouco popular, ele estabilizou na média de 50 mil exemplares nas vendas e não consegue sair mais. Vamos ver se o Blue vai ficar assim também, ou ele vai ter um crescimento realmente bom assim, de volume a volume aí, de lançamento aí de volumes novos. Só o tempo pra gente entender, né? Agora entrando no top 3, Sakamoto Days foi o que abriu mais uma vez, ficando no top 3. A Jump já rotineiramente, semanalmente, mantém esse mangá toda vez no top 3. Isso já é o costume já. Sakamoto Days tem uma grande popularidade interna, mas é aquilo que eu já falei várias semanas, né? Sakamoto Days, ele, de certa forma, ele tá precisando assim de outras coisas aí para aumentar mais a popularidade dele. Então, espero que com o tempo, né, daqui a alguns meses, o mais rápido possível, um anime pelo menos seja anunciado. A segunda posição foi Jujutsu Kaisen, que tá tendo capítulos que pelo menos estão sendo bem agitados, né? Pelo que eu devo perceber, não leu, como eu já falei, o mangá. Mas é aquilo, né? Jujutsu Kaisen faz um grande sucesso e ele tá recebendo boas posições para isso. Não recebeu a primeira posição, que eu acho que merecia pelo menos, né? Pelo contrário, a Jump, ela colocou outro mangá na primeira posição, que foi o Boku no Hero. E sinceramente eu não vejo um porquê disso, mas a Jump aí, aparentemente, ela sabe o que tá fazendo. Então, Boku no Hero, o mangá de comédia, ficou na primeira posição. Porque ele sempre fica aí dançando na toque, né? Às vezes tá lá em cima, talvez tá lá embaixo. Então, aqui mais uma vez ele ficou nas posições altas. Talvez na semana que vem ele mantenha a zona intermediária ou até um pouco mais baixa. Aqui, ela ficou na parte de cima. Não sei ao certo motivo, como já falei, mas é isso, né? E esse caso ele perdeu o pódio para Boku no Hero essa semana. Talvez semana que vem ele fique, ou quem sabe One Piece aí ocupe a primeira posição e ele fique de novo na segunda. Acho que já tá umas 2 ou 3 semanas seguidas na segunda posição. Sinceramente não é ruim, né? É muito bom. Edição 46, teremos a capa da revista Boku no Hero, que se não me engane vai ter alguma coisa sobre a enquete de popularidade. Não sei se vai ser já para o lançamento da enquete ou vai ser o início da enquete, não sei exatamente, mas vai ter alguma coisa sobre a enquete. Agora as páginas coloridas serão o Cypher Academy e o Asumi Kakeru, que vão receber páginas coloridas. Também terá o terceiro participante da God Future Cup, né, que também vai receber páginas coloridas, é o Canva Stella, sendo aí o penúltimo aí desse concurso da God Future Cup. Então, vamos aguardar a semana que vem e comente aí o que você achou da toque dessa semana. Espero aí que você tenha deixado seu like e se inscrever também, né? Vamos crescer cada vez mais, estamos querendo bater 1000 inscritos, essa ajuda sempre é muito importante. Enfim, o vídeo é mais ou menos isso, obrigado por ter assistido até aqui e a gente está se vendo no próximo vídeo.